e hoje nós vamos dar um pouco mais de continuidade daquilo que nós estávamos conversando ontem. Ontem nós falamos um pouquinho sobre 2 Timóteo, capítulo 4, ali as últimas coisas que Paulo estava dizendo ao seu discípulo Timóteo. E Paulo, uma coisa interessante desse livro é que Paulo ainda tinha esperança de ver Timóteo mais uma vez, porque ele fala no versículo 9 ali do último capítulo, uma das últimas cartas que Paulo escreveu, ele fala: procure vir logo ao meu encontro, uma saudade ali, dando seus últimos ensinamentos a Timóteo, ainda na esperança de vê-lo, mas a gente sabe que Paulo foi morto pelo Império Romano, foi ali entregue na forca, ele perdeu a cabeça, foi decapitado, Então, esse livro aqui nós vemos 2 Timóteo como uma despedida de Paulo ao seu discípulo, E o texto que é tão famoso desse capítulo, que é: eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo encerrando o seu ministério. Só que antes disso, no comecinho do capítulo, ele dá suas últimas ordens a Timóteo. Ele fala as últimas orientações ao seu discípulo, e que a gente falou ontem. A gente falou ontem os 2 primeiros versículos: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Aqui nós vemos, o papel de todo cristão. Todo cristão foi chamado para pregar o Evangelho. Todo cristão, todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo Jesus, todo aquele que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, tem essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E aqui Paulo fala com urgência: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Quer o tempo seja oportuno ou não, quer ali o momento seja até inconveniente, o seu papel é pregar a palavra de Deus. Ele fala aqui: repreenda, corrija e exorte. Ontem a gente falou um pouquinho sobre essas 3 palavras, o repreender e o corrigir, uma forma meio que punitiva, algo que você está mostrando o pecado, apontando para o pecado, mostrando para a pessoa que aquilo que ela está fazendo é errado, mas depois ele chega com o exorte. E o exorte é aquele sentido de você estender a mão, trazer a pessoa para andar do seu lado, você andar lado a lado com ela, mostrando que é errado e mostrando a forma correta de fazer aquilo, mostrando aquilo que a Bíblia diz para fazermos. Então ali Paulo fala para Timóteo discipular outros também. E ele fala: com toda paciência e doutrina, com tudo o que eu te ensinei, pregue a palavra de Deus, assim como Cristo ensinou, com toda a paciência ali, a doutrina verdadeira que Cristo ensinou aos seus discípulos. E Jesus teve muita paciência com os seus discípulos, principalmente com Pedro, que era explosivo, que Pedro não ouvia direito o que Jesus falava, e Jesus ali continuava ensinando com toda a paciência. E esse é o nosso papel: pregar a palavra, estar preparado, sempre conectados com Cristo Jesus, sempre ali baseados na palavra de Deus, aprendendo mais sobre este que eu estou pregando, tendo um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, e assim estando preparado a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não, eu estou preparado para defender a minha fé, eu estou preparado para pregar o Evangelho e mostrar quem é Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que me deu a vida, aquele que deixou o seu trono de glória, igual fala Filipenses, ele deixou o seu trono de glória para se tornar homem, se rebaixou a servo, e sendo servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. E isso é algo fantástico. Mas aqui Paulo ele fala também não só o dever de Timóteo, também de todo cristão, mas ele fala o porquê que ele está falando isso para Timóteo. No capítulo 3 ele já começa a falar sobre os últimos tempos, que ele fala ali no versículo 1 do capítulo 3, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis,
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconhecíveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aqui ele dá a ordem a Timóteo: afaste-se também desses. Aqui ele está falando de falsos mestres, pessoas ali se levantando para pregar um evangelho falso, e pessoas também que estão se entregando ao pecado. E às vezes a gente vê, ou melhor, não às vezes, mas sempre a gente vê muita semelhança com aquilo que nós estamos vendo aqui neste mundo. Hoje nós estamos encontrando sim pessoas extremamente egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, pessoas sem amor pela família, pessoas que querem destruir a família. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4 de novo, Paulo ele fala que a responsabilidade do cristão é pregar a palavra, porque o tempo a qual ele está vivendo é um tempo terrível. Ele fala no versículo 3, ele fala ali no versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois, o porquê ele está falando isso? Por que Timóteo precisa pregar? Por que Timóteo precisa exortar, corrigir, orientar, ensinar com toda a paciência e doutrina? Ele fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pessoas que não suportarão a palavra de Deus pregada. Pessoas que, olhando para o seu próprio coração, tendo o seu próprio coração como o centro de tudo, eles não suportarão ouvir falar de um Deus que deu o seu Filho, não por causa de nós mesmos, mas por causa dele, para a sua glória, para salvar o homem do pecado, sim, mas isso é uma consequência do seu sacrifício. Mas tudo isso não é apenas para salvar o homem. O objetivo de Deus de ter entregue Cristo Jesus não foi para salvar o homem, foi para trazer uma esperança, foi para trazer de fato a vitória sobre o pecado, para a honra e glória do próprio Deus. Tudo isso ele fez pensando na honra e glória dele, e por consequência nós fomos salvos, por consequência nós recebemos também esse amor. Mas nós não somos o centro da vontade de Deus, nós não estamos no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus é Ele mesmo. A Ele todo louvor, a Ele toda glória, a Ele toda honra. E aqui nós continuamos: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Algumas versões traz aquela palavra comichão, sentindo aquele incômodo nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E queridos, isso é algo que nós estamos vendo constantemente no nosso dia a dia. Pastores que se dizem pastores na internet pregando um evangelho completamente diferente do que a Bíblia fala. Pastores falando que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento, que o Antigo Testamento é algo só histórico, que o Novo Testamento, a nova aliança, é algo que está ali em vigor. E de fato, o Antigo Testamento, as alianças ali, elas irão se cumprir, aquelas que não se cumpriram, e há também sim uma nova aliança em Cristo, mas nós não podemos negar todo o ensinamento, tudo aquilo que o Antigo Testamento nos traz, todas as formas que Deus fala conosco por meio de toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. Então nós não podemos negar. Se eu nego um versículo, se eu nego um capítulo, eu estou negando a Bíblia toda, eu estou negando toda a palavra de Deus. Então nós temos pastores que se dizem pastores falando que nós temos que atualizar a Bíblia, falando que a Bíblia foi traduzida errada, falando que a Bíblia não é mais algo que eu possa usar para a minha vida, e pregam um Deus distante, pregam um Cristo que faz tudo pelos seus discípulos, um Cristo que se ajoelha e adora os seus discípulos, e isso é um evangelho completamente errado.
Nós vivemos para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Nosso papel é nos aprofundarmos mais e mais na palavra de Deus, e assim nós temos o poder, como fala em Atos 1:8, o poder de pregar o real evangelho, de testemunhar a respeito de Cristo Jesus e combater essas falsas doutrinas, combater essas falsas verdades, combater tudo isso que está sendo pregado, onde o homem é o centro de tudo e Deus apenas o mordomo que está servindo. Então muitas pessoas hoje têm invertido esse papel, falando que pecados não são tão pecados, ou que eu posso fazer qualquer coisa porque Deus já me perdoou em Cristo Jesus. Queridos, nós temos que lutar contra o pecado. Sim, a cruz, ela é poderosa para perdoar qualquer pecado que você já cometeu. A cruz é poderosa para perdoá-lo. Sim, mas isso não me dá o direito de continuar pecando. Isso não me dá o direito de continuar fazendo o que eu quero, porque eu sei que Jesus vai me perdoar. Isso não é adorá-lo, isso não é servi-lo. O Evangelho é servir a Cristo Jesus. O Evangelho é aquele onde nós estamos ali, face a face com Deus, ajoelhados, proclamando o seu nome, adorando, exaltando por quem Ele é, negando a mim mesmo, negando a minha própria carne, negando aquilo que eu sou, por amor a Ele. Cristo fala: negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e me siga. Queridos, será que hoje eu e você, nós estamos sentindo coceiras nos ouvidos, porque estamos ouvindo o confronto do Evangelho vindo diante de nós? A Bíblia, ela é confrontadora. A Bíblia, ela confronta o meu coração, ela confronta a minha carne, ela confronta o meu pecado, ela confronta os meus prazeres pecaminosos. A Bíblia, ela me transforma. A Bíblia, ela transforma a minha mente e o meu coração. A palavra de Deus, ela é confrontadora, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela traz isso para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois chegará o tempo. E quem sabe já chegou o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Igrejas que pregam a hipergraça, igrejas que pregam heresias estão cheias, e as igrejas que pregam a palavra, as igrejas que pregam de fato Cristo Jesus, real e verdadeiro, essas igrejas mais e mais estão se esvaziando. Mas nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos no seu poder, nós cremos no seu reavivamento. Nós cremos que Ele está fazendo a obra por meio de nossas vidas e por isso pregue a palavra, fale a verdade, não se omita, pregue a palavra, deixe o Espírito Santo usar você como ferramenta, deixe o Espírito Santo usar a sua boca para falar aquilo que a Bíblia tem a dizer. Pregue a palavra, pois chegará o tempo em que não suportarão a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Queridos, não creiam em mitos. Voltem-se para a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, esta é a verdade. Então, o que a gente pode tirar para as nossas vidas é aquilo que nós falamos ontem também. Se aprofunde na palavra de Deus, conheça mais e mais a verdade, se aprofunde. O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Tudo aquilo que você ouve na internet, tudo aquilo que você lê na internet, passe pela palavra de Deus, passe por esse filtro aqui e veja se de fato tudo isso que está sendo pregado, tudo isso que está sendo falado é bíblico ou não. Se for bíblico, tome para si, se não, jogue fora e descarta e não ouça mais aquele pregador. Busque a palavra de Deus, ela é a palavra. Então, que Deus te abençoe grandemente e até logo.